Bom dia, alunos. Hoje vamos começar fazendo uma aula de criação de um post para rede social ou para divulgação de algum produto. Eu separei duas imagens que vão ser as que a gente vai usar para a gente criar a nossa arte. Já tenho aqui o nosso layout, que ele vai ser nesse formato hoje. Depois vamos ver como vai desenrolando ao final da aula. Eu vou começando a importar, eu já separei as imagens, então a gente vamos em arquivos, viemos aqui em arquivo, colocar incorporado. Aqui a gente tem as nossas imagens já. Vamos pegar as duas, vamos inserir o copo, vamos deixar ele aqui, arquivo, colocar incorporado e morango. Pronto, agora temos as nossas duas principais imagens que a gente vai usar. Vamos determinar uma cor e o tamanho para elas. Vamos deixar em rasterizar camada aqui. Quem consegue trabalhar. Vamos definir o tamanho, aplicando o Ctrl T, ele vai abrir essa janelinha para a gente modificar o tamanho. Vamos deixar por aqui. O copo, vamos deixar ele visível, Ctrl T, diminuímos. Pronto, acho que vamos deixar por aqui. Vamos alterar a cor do fundo. Viemos aqui. Primeiro a gente procura uma cor. Vamos ver. Acho que esse vermelho tá legal. Tinta. Selecionar a camada. Pronto. Vamos criar uma sombra do zero. Criando uma nova camada. Com a tecla B a gente vai para o atalho do pincel. Vamos deixar a opacidade bem baixa. Acredito que em 10% já fica legal para a gente fazer. Na cor preta, aqui está branco, se a gente clicar Ctrl D, ou aqui, ele vai deixar branco. Então a gente pega, aperta o X, ou vem aqui nessa teclinha, e viemos até na cor preta, e vamos fazer a nossa sombra. Percebe-se que ele está deixando uma mancha ali. Vamos aplicando até ele ficar uma sombra bem real. Não se preocupe, ele está por cima do copo, mas depois a gente consegue retirar essa sombra de cima do copo. É só a gente pular para baixo da camada do copo. Se ficar muito forte, a gente diminui um pouco. Podemos alterar aqui também as opções. Mas como quero que ele fique sombra mesmo, vamos deixar normal. Deixar baixinho. Aqui tá legal. Agora vamos utilizar morango para fazer um jogo de imagens, para formar um campo de visão diferente. Vamos criar vários, clicando o Ctrl J. Vamos selecionar todos eles e vamos dar um Ctrl G. Ele vai agrupar em uma camada. Vamos escrever essa camada com morangos. E a partir disso a gente trabalha somente aqui dentro. Aqui a gente pode selecionar esses dois, dar um Ctrl G e colocar copo de suco. Assim a gente consegue trabalhar bem mais organizado dentro do Photoshop. Agora a gente começa a utilizar os morangos. Pode perceber que tem, conforme a gente vai utilizando aqui, ele vai aumentando o número de camadas e vai aumentando o número de morangos. Agora a gente consegue alterar o tamanho. Vamos alterar o tamanho.
deixar eles em posições diferentes para não ficar todos iguais. Eu já vou mostrar uma técnica bem legal para formar um. A gente pode vir aqui também em imagem. Primeiro vamos deixar transformado em imagens, editar, perdão, transformação, virar horizontalmente. Ele vai dar uma quebradinha, pode ver que ele fica na mesma posição desse, porém ele inverte as posições. Podemos fazer isso tanto assim como assim. Ou a gente pode utilizar nessa parte aqui para fazer essa parte da virada. Vamos criar um pouco mais de morangos. Esse em especial a gente vai usar uma técnica de desfoque. Viemos em filtro, desfoque gaussiano. Podemos aplicar um desfoque como se ele estivesse mais próximo da imagem. Podemos utilizar outro mais ao fundo também. Filtro, desfoque gaussiano. Esse a gente vai colocar abaixo do copo para ele ficar atrás. Agora a gente pode utilizar um campo de texto para a gente definir algo para nossa propaganda. Podemos colocar assim, vamos ver aqui, delícia. Agora a gente pode alterar o tamanho da mesma forma, Ctrl T.
Vamos deixar nosso copo um pouquinho mais para o lado na nossa escrita. Podemos alterar a cor da nossa escrita. Podemos utilizar essa abinha para a gente procurar as cores que já estão dentro do nosso arquivo, para ficar mais homogêneo. Ou podemos utilizar cores novas. Acredito que aqui o branco vai combinar melhor. Podemos utilizar nessa nossa escrita uma sombra. Essa sim é a mesma sombra que a gente estava tentando fazer antes. Isso. Podemos colocar mais uma escrita. Aqui a gente coloca mais um texto em cima, deixar ele bem centralizado. Agora a gente acha o morango que está atrapalhando a visão. Podemos dar uma organizada para não deixar ele tão poluído.
Ainda podemos alterar a cor do fundo. Podemos utilizar uma outra cor. Vamos ver se encaixa. Até que deu, mas ainda ficou um pouco estranho. Acho que o vermelho ainda vai encaixar melhor. Na nossa arte. E aqui ficou. Podemos aplicar uma sombra para ficar mais real, onde tem certos morangos. Neste, por exemplo, a gente pode aplicar uma leve sombra. Opa, tá pintando de vermelho. Acho que essa já fica uma ótima propaganda, né? Pra gente poder colocar às vezes numa rede social. Podemos fazer isso tanto com esse tipo de produto, quanto podemos utilizar qualquer outro, como se fosse uma pizza. O que podemos fazer ainda nessa arte aqui às vezes colocar alguma logomarca. Por exemplo, se temos alguma empresa aqui, como eu não vou colocar nenhuma para não ter problema, mas alguma empresa famosa, ou que seja alguma empresa do próprio negócio mesmo, né? Podemos utilizar para colocar aqui. Temos aí já uma propaganda para a sua empresa dentro da rede social. Pode ser utilizada a mesma arte para a gente fazer um stories, fazendo um novo arquivo, apenas utilizando aqui dispositivos móveis. Vamos só esperar ele alterar aqui. Vamos pegar esse iPhone aqui, pode ser, só vamos botar 300. A gente volta na nossa arte lá, copia todo o layout do nosso trabalho, dá um Ctrl C, vem na nossa próxima, Ctrl V. Ele vai ficar nessa perspectiva porque foi criado assim, porém a gente pode aumentar aqui até ficar quase, e aí podemos alterar um a um.
Pronto, já temos uma arte para colocarmos nos stories também. Aqui pode ser colocado às vezes aquelas escritas, e quando o Instagram consegue fazer a promoção de arraste para cima, né? Aqui a gente pode utilizar, em vez nessa escrita, que delícia, podemos utilizar arrasto para cima. Vou colocar uma letra maiúscula. E aí a pessoa já vai utilizar bem certinho esse post. Então, basicamente seria isso, pessoal. Nessa aula a gente aprendeu a como utilizar de apenas uma imagem, fazermos as criações de todas essas de todos esses morangos, no caso fazer as cópias deles, utilizar a parte de desfoque para fazer um campo de visão mais realista, vamos dizer assim. Temos aqui a nossa sombra, que a gente pode criar apenas utilizando o pincel e os tons escuros. E as nossas escritas aqui, que tanto essa fonte como outras fontes a gente pode estar utilizando. Em uma próxima aula eu posso ensinar vocês a como baixar e procurar novas fontes. Na verdade eu posso ensinar isso já, e já temos mais já podemos ter mais uma ferramenta nessa aula. Dentro do Photoshop em si, ele já vem com várias fontes, porém às vezes são parecidas ou não se encaixam tão bem assim nas nossas artes. Aí o que a gente pode fazer é vir aqui, viemos no Google, pesquisamos aqui fontes grátis, e vai aparecer, tem esse site aqui que é um site bem bom, tem várias fontes gratuitas. Às vezes ele tem aqui na lateral, ele pede para doar ao autor da fonte, que essas fontes são criadas por pessoas, né, normais, e aí eles colocam aqui, liberam gratuito, porém às vezes, se você quiser, você pode doar alguma quantia para adquirir essa fonte. Aqui tem vários tópicos que a gente pode utilizar. Podemos utilizar aqui escrita, caligrafia, escolar, manuscrito, cada uma fonte diferente. Eu vou pegar uma aqui para a gente testar lá na nossa arte. Vamos olhar em outra. Vamos ver essa old school. Percebe que tem vários tipos de fonte aqui, cada uma vai servir para algum tipo de arte diferente. Essas aqui em especial serviria para fazer uma arte mais infantil, com algum desenho animado, ou algo mais fictício, vamos dizer assim. Aqui tem a góticas, que são as fontes bem legais também para utilizar de alguns tipos de trabalho que se refere à antiguidade, coisas mais antigas. Vamos ver essas manuscritas aqui e vamos só pegar uma para a gente colocar lá. Vamos ver essa primeira mesmo. Depois de baixar a fonte, a gente abre. Ele vai abrir esse arquivo. Aqui temos a fonte, tem dois tipos de fonte. Ela vem, podemos instalar as duas ou podemos instalar somente uma, que a gente quiser. Tem essa e tem essa aqui. Ela altera pouca coisa de uma para outra, mas é só questão de um pouquinho mais grossa do que a outra.
pegar essa outra aqui. Ele vai abrir aqui, a gente só vai em instalar. Instalou, agora a gente grava esse nome aqui. Viemos no Photoshop. Pegamos a escrita que a gente quer alterar. E vamos ver se aparece. Sweet Purple, aqui. Pronto, apareceu a fonte. E aí já alteramos uma das fontes que baixamos e colocamos já no nossa arte. A gente pode fazer isso tanto aqui como em outros programas também. A partir do momento que você instalar a fonte, ele vai gravar direto no computador. Então todos os programas que utilizam de fontes para escrita, como Word, PowerPoint e N outros programas, eles vão ter essa fonte gravada já a partir do momento que você instalar. Bom, acho que por hoje vai ficando nisso. Obrigado pela atenção da aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu vou fazer um pequeno arquivo deixando escrito bem certinho todos os atalhos que eu utilizei nessa aula, que são os atalhos de cópia, os atalhos de filtros, e eu vou disponibilizar nos nossos grupos do WhatsApp lá também, beleza? Fiquem, até mais, espero vocês em outra aula.